Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, lição para jovens. Estamos estudando nesta semana a lição de número 12, a educação secular em tempos trabalhosos. Quero pedir para você subscreva no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos e também uma mensagem escrita, uma mensagem introdutória do assunto que nós temos ali abordado. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Sabemos que a educação secular ela é muito importante para a nossa vida, para a sua vida, para a vida de toda a família. Precisamos da educação secular, mas sabemos que na educação secular, nas escolas, se infiltram educadores que querem o bem para a sociedade, educadores que querem realmente formar pessoas de caráter, formar pessoas, enfim, para que seja útil para a sociedade. Mas sabemos também que há educadores que entram para a educação secular com outros interesses. E esses outros interesses têm prejudicado jovens, têm prejudicado adolescentes, têm prejudicado crianças, têm prejudicado famílias, têm prejudicado de uma forma assim terrível a sociedade. Mas nós, como pregadores do Evangelho, como ensinadores da Palavra de Deus, combatemos esses atos falando a Palavra de Deus. Combatemos essas atitudes de educadores que querem formar pessoas, mas com outros interesses que não vão ajudar a juventude, que não estão ajudando os adolescentes, que não estão ajudando crianças. Mas nós vamos continuar combatendo, vamos continuar falando, vamos continuar confrontando esse tipo de pessoas que não querem o bem para a sociedade. Em uma escola secular, nós sabemos que se formam ótimos advogados, bons juízes, ótimos políticos, enfim, pessoas de caráter que através da educação secular, eles têm para as suas vidas, eles buscam para as suas vidas uma formação profissional e assim seguem de uma forma que seja útil para a sociedade. Mas, infelizmente, muitos são influenciados por esses educadores e acabam então se formando também, em vez de formar pessoas que sejam úteis para a sociedade, acabam-se muitas pessoas sendo formadas e não vêm a ser útil para a família, não tem sido útil para a sociedade, e nós lamentamos tudo o que está acontecendo, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E nós estamos orando, a igreja está orando, nós estamos, além de orar, nós estamos pregando e confrontando esses educadores que assim fazem, que assim querem prejudicar a nossa juventude, querem prejudicar as famílias, que querem viver bem, que querem ter paz, que querem ter tranquilidade em seus lares. Então, acompanhe-nos nessa leitura diária, nesse estudo maravilhoso da Palavra de Deus, a educação secular em tempos de hoje, nos dias de hoje, em tempos trabalhosos que nós estamos vivendo, e esse é o trabalho que nos dá, que dá a todos aqueles que querem o bem para a família. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos lá para a leitura diária de segunda-feira. A leitura diária de segunda-feira diz: dá instrução ao sábio, e ele se fará ainda mais sábio. Provérbios 9:9, dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensino justo, e ele aumentará
em doutrina, ou seja, ele aumentará, crescerá no ensino, quando os sábios aprendem com os sábios. Paulo tinha instruções seculares e religiosas. Paulo foi um homem bem estudado, estudou tanto na escola secular quanto na escola religiosa, mas ele não chegou a aprender tanto. Deus o ensinou assim, Deus o preparou desta forma e depois chamou ele para um outro aprendizado, como ele faria então, como ele se entregaria na obra de Deus. O apóstolo Paulo foi um perseguidor da igreja. Ele foi convertido a Cristo. Escreveu 13 dos livros do Novo Testamento. Seu entendimento do Evangelho de Jesus, revelado pelo próprio Senhor, está em Gálatas 1, 11 a 12, foi profundo. Suas epístolas confirmam essas mensagens. Ao mesmo tempo, as cartas de Paulo são altamente práticas, oferecendo aos leitores as orientações necessárias para viver conforme o Evangelho. E quem vive conforme o Evangelho, vive sim a vida, sabe viver a vida. Mas quem não vive conforme o Evangelho, ainda não aprendeu como viver a vida. Paulo entrelaçou temas importantes para deixar uma impressão permanente assim em seus leitores, a todos que leem os seus livros, as suas epístolas. Paulo foi um homem preparado por Deus. Paulo foi um dos grandes mestres do cristianismo. Ele tratou de questões básicas do cristianismo, mas também ele avançou mais um pouco e tratou também sobre temas profundos, o qual o próprio apóstolo Pedro confirmou isso, que ele falou sobre coisas difíceis de serem entendidas. Entre esses temas profundos estava a questão da sabedoria de Deus personificada em Cristo Jesus. Provérbios 1, 20 a 33. Fala sobre a sabedoria de Deus que seria aceita, a sabedoria de Deus que seria aceita e também seria louvada por muitos e rejeitada por milhares. E é o que está acontecendo hoje. Muitos aceitam a sabedoria de Deus e muitos rejeitam, ou seja, a maioria está rejeitando a sabedoria de Deus, que é Cristo Jesus. Veja que Paulo afirma que a sabedoria de Deus que está registrada em Provérbios é Jesus Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. Conhecendo mais com a sabedoria de Deus, nós precisamos conhecer mais com esta sabedoria, a sabedoria de Deus, conhecer mais com Jesus. Nas campanhas políticas nós acompanhamos os debates dentre os candidatos. Quando se fazem campanhas políticas, todos nós sabemos que há debate entre esses candidatos. Eles se preparam da melhor forma possível, mas muitos se veem em situações vexatórias e não conseguem responder às perguntas que ali são feitas a eles. Em outros casos, um dos participantes deste confronto percebe algum ponto fraco do oponente e se aproveita para denegrir a sua imagem diante do público ali presente. No final desses debates, a população comenta sobre o vencedor, sobre aquele que venceu tal debate. O mais sábio, ou seja, o que tem mais facilidade para chegar às respostas das perguntas que lhe são feitas, é que consegue cativar o público. Esse é tido por o vencedor. Paulo dá primazia à sabedoria de Deus. Então, trazendo este assunto agora, em concursos públicos e em vestibulares, nós vemos também a superioridade em conhecimento que se torna manifesta. Os alunos melhor preparados são aqueles que conseguem as vagas que são oferecidas. Paulo disse:
Entretanto, nós expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Nesse versículo nós vemos aqui que Paulo humilha a sabedoria humana, reduzindo a sabedoria humana a nada. Mostra que ela não tem nenhuma utilidade para o crescimento do homem quanto à sua personalidade e espiritualidade, mas pode ajudar em alguma coisa. Paulo mostra que a sabedoria de Deus é superior e é útil sobre a sabedoria humana. Ele mostra que a sabedoria de Deus supera a sabedoria do homem. Então a sabedoria de Deus, ela é maior do que a sabedoria do homem. Nós precisamos da sabedoria humana, mas temos que reconhecer que a sabedoria de Deus é maior do que a sabedoria humana. Há muitos que dão primazia, que dão privilégios, que enaltecem aqueles que são sábios humanamente, mas aqueles que têm a sabedoria de Deus em sua vida são muito mais do que aqueles que só sabem aquilo que é humano. Conhecendo para ser útil. É loucura esbanjar a graça de Deus e desperdiçar a oportunidade que nós temos para aprender. Precisamos aprender, não podemos desperdiçar, não podemos esbanjar a graça de Deus, não podemos desprezar a graça de Deus. Devemos aproveitar as oportunidades que temos para aprender tanto a sabedoria humana quanto também da graça de Deus. Pedro orientou dizendo assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Este leite racional é a palavra de Deus. Quando nós crescemos aprendendo esta sabedoria, aprendendo a palavra de Deus, nós crescemos na graça e crescemos também no conhecimento de Deus. É lamentável se você já foi ensinado tempo suficiente para ser um mestre, mas ainda precisa ser ensinado. O escritor aos Hebreus escreveu no capítulo 5 e o versículo 12 e o versículo 13. Quando chegou em certa congregação, havia ali muitas pessoas que há muitos anos já serviam a Deus. Então ele disse: vocês já poderiam ser mestres, mas ainda bebem leite ainda, né? Então não servem para ser mestres ainda. Então é lamentável que aconteça-se isso, pessoas que desprezam o conhecimento, não querem crescer nessa sabedoria de Deus e continuam aí comendo na colher do professor da escola dominical, bebendo leite na mamadeira aí, dando leite quando o pastor oferece na igreja a palavra de Deus. Então, precisamos conhecer, precisamos aprender e crescer na graça, nessa sabedoria que Deus deixou para os seus servos, para os seus filhos. Porém, o sábio sempre aprende com os outros que não sejam outros sábios. Até os sábios, eles não só aprendem com os sábios, aprendem com todas as pessoas que têm uma mensagem, que têm uma palavra, que têm um ensino. E por que muitos não aprendem? Quais são as causas que muitos não aprendem? Por que eles não aprendem? Por que não chegam ao conhecimento? Por que não chegam a um crescimento tanto nenhuma na sabedoria humana quanto na sabedoria divina? Por que não crescem? Alguns são teimosos, alguns são convencidos, os teimosos, os convencidos, os preguiçosos, outros são carnais. Alguns não se concentram e outros não se preparam. Os que não se concentram são aqueles que desprezam,
são aqueles que não dão valor a nenhum tipo de conhecimento. Outros não querem se preparar. Alguns são desencorajados pelas perseguições, pelas lutas, pelas adversidades. Eles se desanimam e deixam de estudar, deixam de valorizar o ensino e assim eles deixam de crescer sabiamente. Alguns são sufocados pela ambição, ou seja, deixam de estudar e preferem o trabalho, preferem somente trabalhar para ganhar dinheiro. A ambição faz isso. As coisas materiais levam pessoas a deixarem o aprendizado, a deixarem de estudar para querer ganhar apenas dinheiro. Então, a falta de entendimento é pecado. Fomos criados para crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a falta de conhecimento é pecado porque destrói o povo de Deus. A falta de conhecimento de Deus prejudica a igreja. A falta de conhecimento de Deus destrói as famílias cristãs que precisam aprender de Deus. A falta de conhecimento, ela destrói o povo, ela acaba com o povo. Então é preciso que as famílias cristãs, que os cristãos, que jovens, adolescentes, crianças, comecem a estudar a Bíblia e buscar entendimento da palavra de Deus. Mas não se esqueçam, não deixem de estudar nas escolas seculares, porque é preciso que lá também você aprenda alguma coisa e dê testemunho de um verdadeiro cristão. Sabedoria e inteligência espiritual é a leitura de terça-feira, Colossenses capítulo 1, versículos 9 e 10. Por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. É o conselho que o apóstolo Paulo estava dando à igreja que estava em Colosso. Então, aqui nós temos o que é inteligência, sabedoria, conhecimento. Depois nós vamos ver o que é também discernimento e entendimento. Inteligência, Deuteronômio 4, versículos de 5 a 8. A inteligência natural humana é a capacidade de raciocínio, de obter respostas e criar soluções. Nós precisamos disso? Precisamos dessa capacidade de raciocinar para o bem, de obter respostas também para as pessoas que querem respostas quanto à nossa razão de ser cristão, é criar soluções, criar estratégias para vencermos ciladas, para vencermos a vida aqui na terra e vencer a vida como cristãos verdadeiros. Na esfera espiritual, a inteligência está condicionada à obediência. Então, quer seja uma pessoa inteligência, que tenha inteligência espiritual, obediência aos mandamentos de Deus e também colocar essa obediência à prática. Quem pratica e obedece a Deus é gente sábia e inteligente. Então, aqueles que procuram obedecer a palavra de Deus, obedecer aquilo que ele tem conhecimento de Deus, são pessoas sábias, são pessoas inteligentes. Por quê? Porque Deus é a verdadeira sabedoria. Sabedoria, a palavra de Deus diz que a sabedoria, ela vem de Deus, porque Deus é a sabedoria, pois Ele a dá.
independe ele a dar. Ou seja, a sabedoria, segundo Deus, independe de inteligência e também independe de conhecimento, independe de graduação e também de posição social. Então, a sabedoria de Deus, ela não depende da inteligência humana, ela não depende do conhecimento humano, ela não depende de uma graduação e nem de uma posição social. A sabedoria de Deus, ela é uma dádiva divina, ela vem de Deus, ela é de Deus. Aquele que busca essa sabedoria a tem em seu coração, na sua vida, e pode viver uma vida espiritual com inteligência, com conhecimento, com entendimento, porque ela vem de Deus. O conhecimento, segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 5 a 8, também Oséias 4, e o versículo 6, é o ato ou efeito de abstrair ideia ou noção de alguma coisa. Este é o conhecimento. O conhecimento é muito importante. É ele quem norteia a nossa vida. Então, quando você tem conhecimento, você pode dirigir a sua vida com mais sabedoria, pois é ele que nos adverte o que é certo e também o que é errado. Tanto o conhecimento humano quanto o conhecimento de Deus vai te indicar o que é certo e o que é errado. Por isso, quando os homens pecam contra Deus, eles pecam consciente que estão fazendo coisas erradas. O Senhor Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora veja, para você ser liberto, você precisa conhecer a verdade. Quando você conhece a verdade, então você tem a oportunidade de ser uma pessoa livre para adorar a Deus, porque Jesus é esta verdade que o homem deve conhecer, que o homem deve valorizar, que o homem deve priorizar na sua vida. Então, ou seja, é necessário conhecer para obter libertação pela verdade que é Cristo. Da mesma forma, a falta de conhecimento pode trazer graves consequências. Sim, aqueles que não possuem e atuam numa determinada área sem saber, sem ter um conhecimento da verdade, sem ter um conhecimento de Deus, ele pode sofrer consequências graves. Podem, enfim, ser autuados, serem presos, enfim, eles podem passar por vexames, ter prejuízos, tanto espiritual quanto material. Por quê? Porque faltou conhecimento, faltou entendimento, faltou buscar algum conhecimento e por isso sofre as consequências. Entendimento e discernimento. O que é entendimento? O entendimento é algo mais profundo do que o conhecimento. Podemos conhecer algo, mas podemos não entender. Às vezes você conhece, mas você não entende. Existem pessoas que conhecem a Bíblia inteira, mas é apenas um conhecimento didático. Não entendem a finalidade da Bíblia e a conhecem apenas como mais um livro entre tantos outros livros. Então, conhecer não é muito bom, mas entender é melhor. Então você precisa conhecer e entender aquilo que você conheceu, para que você possa então colocar em prática a sabedoria na sua vida. Veja, o que é discernimento já não tem nada a ver mais com essas coisas. A pessoa pode ser inteligente, pode ser sábia,
pode ser conhecedora e até pode ter entendimento de muitas coisas. Porém, existem esferas que necessitam de discernimento, como as coisas espirituais. As coisas espirituais precisam serem discernidas, e aqueles que não discernem bem as coisas espirituais, eles passam por dificuldades de vencer a fé, de perseverarem em uma fé genuína, porque eles não têm o discernimento. É preciso ter esse discernimento espiritual. Se a pessoa é carnal e não é espiritual, por mais que seja dotada das demais 4 qualidades que nós falamos aqui, entendimento, discernimento e também inteligência e sabedoria, por mais que ele tenha tudo isso, ou até um conhecimento profundo, por mais que ele tenha tudo isso, dotada dessas outras 4 qualidades citadas, e não tiver discernimento, nunca compreenderá aquilo que é espiritual, pois não podem discernir. Então nada vale se eu conhecer, se eu entender, se eu ser sábio humanamente, ou ser sábio religiosamente, ou se eu ter um conhecimento profundo e entender alguma coisa também daquilo que eu conheci, mas eu preciso, para mim, crescer na vida espiritual, para mim valorizar melhor e viver melhor a minha vida espiritual, eu preciso de discernimento. E esse discernimento, onde eu vou alcançar? Eu alcanço o discernimento quando eu tenho comunhão com Deus. Eu tenho discernimento de Deus e das coisas espirituais, das coisas que conheço, quando eu busco de Deus esse discernimento, porque isso vem de Deus. E um dos dons do Espírito Santo é o dom de discernimento. Cristo, o Verbo e a sabedoria de Deus é a leitura de quarta-feira. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1 e o versículo de número 1. Nós temos aqui o Verbo eterno. No princípio era o Verbo, disse João. O que significa estas palavras? A que princípio João estava se referindo quando ele disse, no princípio era o Verbo? A que princípio João estava falando? Há outro princípio na Bíblia, em Gênesis capítulo 1 e o versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem falou desse princípio de Gênesis 1 e 1 foi Moisés. Moisés, ele estava falando da criação deste mundo, e ele falou de um outro princípio. Mas João, ele foi mais além do que Moisés, porque ele falou do princípio que existiu antes de todos os princípios. Ou seja, João falou de um princípio que estava ainda antes do princípio que Moisés falou em Gênesis 1 e 1. Então, ora, se Jesus estava lá, porque Jesus é o Verbo, se Jesus estava lá antes de todos os princípios, então ele mesmo não tem princípio. O Verbo pessoal, e o Verbo estava com Deus, então era uma pessoa, o Verbo estava com Deus. Deus é uma pessoa, o Verbo que estava com Deus é outra pessoa. Estas palavras denotam uma personalidade separada. Indicam que o Verbo era uma pessoa e não uma coisa, ou um poder simplesmente. Não,
era uma pessoa, porque estava com Deus. O Verbo estava com Deus. No tempo de João, os gnósticos, um tipo de religiosos gregos, eles diziam que o Logos era uma emanação de Deus, algo que se desprendia de Deus, como os raios se desprendem da luz para iluminar. Entretanto, João não diz nesse texto que o Verbo estava em Deus. Não. João não relatou assim como pensa ainda os gnósticos. Não. João disse que o Verbo estava com Deus e não em Deus. Se o Verbo estava com Deus, separadamente era uma pessoa. Isto indica o companheirismo. Isto indica a comunhão na presença de Deus. Isso indica que o Verbo não era uma emanação que saía de Deus. Não era uma emanação. Isso indica que o Verbo não era uma emanação, mas uma pessoa. Era uma pessoa que podia desfrutar de uma companhia com Deus. Agora, o Verbo é Deus. A frase seguinte é esta: e o Verbo era Deus. Ainda no versículo 1. Veja que nós temos 3 frases aqui. O Verbo eterno, o verbo eterno, no princípio era o Verbo, aqui o Verbo eterno, o Verbo pessoal, e o Verbo estava com Deus, e aqui nós temos o Verbo é Deus, que é a terceira frase. A frase seguinte, o Verbo era Deus. Não poderia ser mais clara esta afirmação da divindade de Jesus Cristo como o Verbo, que era e é Deus. Houve filósofos no tempo de João que duvidaram desta divindade de Cristo, dizendo que ele era apenas um anjo que foi originalmente criado por Deus. Os judeus, alguns judeus e a maioria dos judeus diz que Jesus foi apenas um profeta, assim como Isaías, assim como Jeremias e outros profetas. E outros aqui, como os gnósticos, os filósofos do tempo de João, diziam que era um anjo. Mas João, inspirado pelo Espírito Santo, põe ao descrédito este conceito, tanto de anjos como de profeta. Na verdade, Jesus também foi profeta, mas ele não foi um dos profetas, não foi como os outros profetas. Ele foi um profeta porque ele profetizou, porque ele falou das coisas do futuro, mas Jesus é Deus. João, inspirado pelo Espírito Santo, põe ao descrédito tal conceito de anjos como de profeta, afirmando claramente que Jesus Cristo é Deus. Agora, mas como pode o Verbo estar com Deus e ser Deus ao mesmo tempo? A Bíblia explica. A resposta é: o Verbo, sendo Jesus Cristo, estava na companhia de Deus, o Pai, e isto por toda a eternidade. Como ele mesmo disse, o próprio Jesus disse em João 17,5: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Olha lá, olha o que Jesus está dizendo: com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Jesus Cristo desfrutava da glória do Pai antes da criação de qualquer mundo. Jesus é a revelação
e sabedoria de Deus. Ou seja, Deus revelou-se em Jesus. Deus revelou-se em Jesus a sua sabedoria. Jesus disse: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Engraçado é que muitas pessoas dizem: eu acredito em Deus, mas não acredito em Jesus. Outras pessoas adoram a Deus, mas não falam o nome de Jesus. E há outras pessoas que nem citam nem Deus e nem citam Jesus, apenas diz uma luz, sem falar de Jesus e sem falar de Deus. Então, mas Jesus está dizendo aqui: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E também lá em Mateus, ele disse: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Então, Jesus invoca ser o único revelador de Deus. Foi ele quem declarou: quem me vê a mim, vê o Pai. João 14:9. Paulo diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, aí em Colossenses 1:15. Agora, Hebreus 1, de 1 a 3, o escritor disse o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. O texto bíblico diz que há muito tempo Deus nos revelou sua vontade através de homens. Esses homens serviam de porta-voz para ele, mas agora ele próprio vem e se revela a si mesmo e a sua vontade através de quem? Através de Jesus, que ele enviou do seu próprio trono celestial. Jesus é a sabedoria de Deus revelada. Jesus disse: tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Mas ele não apenas falou a vontade de Deus, mas veio à terra e viveu sob as mais difíceis circunstâncias, deixando um testemunho para toda a humanidade. Deus desceu à terra, se revelando como Filho, e viveu com as pessoas. A glória de Deus, a verdade sobre Deus, o próprio Deus revelado a todos os seres humanos na pessoa de Jesus Cristo. Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus representou perfeitamente o Pai. Ele foi perfeito em todos os atos, em todas as suas palavras e em todas as suas obras. Ver Jesus é ver o reflexo do amor de Deus, Pai, seu perfeito e justo caráter. É por isso que nós precisamos conhecer Jesus. E como conhecer Jesus? Nós podemos conhecer Jesus lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, refletindo na Bíblia, pensando na Bíblia. Podemos conhecer Jesus orando, tendo comunhão com Ele e procurando, se esforçando para obedecê-lo e fazer conforme a sua vontade. Assim nós vamos conhecendo e sendo revelado quem é de fato este Jesus, o Jesus maravilhoso que nós adoramos, que nós glorificamos e que nós o exaltamos. Então, Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus representou perfeitamente ao Pai.
Ver Jesus é ver o reflexo do amor de Deus, seu perfeito e justo caráter. Através do ministério de Cristo, durante a sua vida física, o perfeito e eterno amor de Deus foi manifestado para toda a humanidade. Então o amor de Deus foi manifestado em Jesus para toda a humanidade. Agora o homem precisa receber, precisa reconhecer este amor de Deus, Jesus Cristo, aceitar este amor de Deus e começar a confiar, acreditar e crer que realmente Deus demonstrou o seu amor através de Jesus Cristo para que nós hoje pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados, e todos os homens que assim fazem são revelados de Deus, têm a revelação de Deus que Jesus é quem salva o homem da condenação eterna. Daniel, jovem sábio e inteligente, é a leitura de quinta-feira, Daniel 1, 17 a 20. Diz assim a leitura: quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão, sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda maneira de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos, mais inteligentes, mais sábios do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. Então, para sermos sábios, se você quiser ser sábio, você precisa se aproximar de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos aproximamos da sabedoria, porque Deus é sabedoria. Mas nos aproximamos de Jesus, que é a revelação da sabedoria de Deus. Para obter sabedoria dos babilônios, para obter a sabedoria dos babilônios, Daniel e seus companheiros foram muito melhor sucedidos do que os seus colegas. Eles obtiveram conhecimento mediante o fiel uso de suas faculdades, de sua inteligência, sob a guia do Espírito Santo. Porque eles eram guiados, porque eles eram dirigidos, porque eles eram orientados pelo Espírito Santo, porque no coração deles estava também o desejo de obedecer a Deus. Quer ser sábio na faculdade, quer ser inteligente na sua escola, nos seus estudos, na sua profissão, quer ter sucesso, tenha Deus no seu coração, tenha Jesus na sua vida, obedeça ao Senhor e você vai ser guiado pela sabedoria de Deus. Por isso que esses homens tiveram sucesso e tiveram mais sabedoria do que os outros, porque eram orientados, porque eram dirigidos e guiados pelo Espírito Santo. Colocaram-se em conexão com a fonte de toda a sabedoria. Eles tinham esta fonte, a sabedoria, tornando o conhecimento de Deus o fundamento de sua educação. Eles estavam fundamentados em Deus quanto à educação que eles receberam e que ali
No palácio eles também recebiam, e outra coisa, eles sabiam filtrar a educação que recebiam, porque eles ouviram muitas coisas, mas absorviam apenas aquilo que era bom para as suas vidas. Oraram com fé por sabedoria, viveram as suas orações. Uma coisa é você orar, outra coisa é você viver o que você ora. Puseram-se onde Deus poderia abençoá-los, no lugar certo, no tempo certo, na hora certa, porque eram guiados e orientados pelo Espírito Santo. Evitaram o que lhes poderia enfraquecer as faculdades. Então tudo aquilo que prejudica a sua inteligência, tudo aquilo que vem para prejudicar, para destruir, para ofender a sua mente, então você precisa fazer o quê? Você precisa evitar isso, para que a sua mente, para que a sua inteligência não seja enfraquecida. Então, muito cuidado, juventude, muito cuidado, os adolescentes, muito cuidado com as mensagens virtuais, com o conhecimento virtual, com as informações da internet, que prejudicam a mente de muitos jovens, que sujam a mente, e você vai se enfraquecendo facultativamente, você vai perdendo algo importante que você poderia ter e que pode te ajudar nos seus estudos. Você vai perdendo com aquilo que você vai absorvendo, com as informações que você recebe. Então é válido você filtrar as informações e conhecer e vigiar naquilo que você está estudando e que você está vendo, para que sua mente não seja prejudicada, que não seja ofendida, não é? E assim eles fizeram. Aproveitaram toda a oportunidade de se tornarem versados em todo o ramo do saber. Então, aproveita as oportunidades para você saber, mas saiba com inteligência, aprenda com inteligência, tenha conhecimentos também com inteligência, filtre tudo aquilo que você recebe, todas as informações, e tenha muito cuidado e vigilância naquilo que você está vendo, para que a sua mente não seja suja, não seja prejudicada com o mundanismo, com o pecado, com a imoralidade deste mundo. Obedecendo às normas da verdadeira sabedoria, seguiram as regras da vida que não poderiam falhar em dar-lhes força de intelecto. Vejam que eles obedeciam às normas da verdadeira sabedoria, obedecendo, seguindo as regras daquilo que poderia dar força para o seu intelecto, daquilo que poderia dar força para a sua mente, para que eles tivessem um conhecimento puro do que recebiam, tanto nos ensinos babilônicos, quanto aquilo que eles recebiam de Deus. Procuraram adquirir conhecimento para um determinado propósito, para que pudessem honrar a Deus, ou seja, eles privilegiaram o conhecimento de Deus, adquiriram este conhecimento, e o conhecimento que eles iam adquirindo era para honrar a Deus, não para honrar a si próprio e não para honrar os homens, para honrar o Deus Todo-Poderoso. Compreenderam que para poderem permanecer como representantes da verdadeira religião em meio das religiões falsas do paganismo, deviam possuir clareza, intelecto e também aperfeiçoar o seu caráter cristão.
Então havia muitas religiões pagãs, mas eles focavam no Deus Todo-Poderoso e não desistiam, não se desvaneceram, mas continuaram focando o Deus poderoso. Daniel servia ao Deus glorioso e a ele buscava sempre, orava sempre e viveu uma vida de fidelidade ao Senhor, mesmo ali vivendo com muitas outras religiões pagãs. Não é diferente nos dias de hoje, quando nós temos por aí quantas ofertas satânicas, quantas ofertas para o homem pecar contra Deus, mas nós devemos então fazer este filtro, filtrar aquilo que é bom e buscar a presença do Senhor. Orando constantemente, e o próprio Deus era o seu professor, é claro, orando constantemente, estudando conscienciosamente e mantendo-se em contato com o invisível. Assim foi a vida de Daniel e deve ser a vida dos jovens, deve ser a vida dos adolescentes, deve ser a vida das crianças, deve ser a vida das famílias, deve ser também a nossa vida. Então, orando constantemente, estudando conscienciosamente e mantendo-se em contato com o invisível. Andavam com Deus como andou Enoque. Veja que Enoque, ele andou com Deus, e por andar com Deus, Enoque alcançou e foi viver com Deus, ele foi trasladado. Também esses homens, eles andavam com Deus. Não chegou ao ponto de serem trasladados como foi Enoque, mas andavam com Deus. E nós precisamos também andar com Deus, buscando a sua presença, vivendo as suas regras, obedecendo a sua palavra e tendo comunhão com o Senhor. Batalhando pela fé, a leitura de sexta-feira, Judas, versículo 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O irmão de Jesus, Judas, irmão de Jesus, escreveu esta carta para exortar. Judas escreveu propositalmente para exortar a igreja. Esta palavra, exortar, era para descrever um general quando dava ordens a um exército. Então, essa palavra exortar era muito usada quando um general ele dava ordens para o seu exército. A igreja devia batalhar pela fé evangélica. Era um tempo perigoso onde muitos falsos mestres estavam sorrateiramente entrando dentro das igrejas e ensinando heresias. E Judas se viu então obrigado e com o dever de exortar a igreja nesses dias. Judas, que antes não cria em Jesus. Em Mateus 6:3, você vai ler e vai encontrar lá que Judas não acreditava em Jesus, não cria no seu irmão. Depois da ressurreição de Jesus, aí você vai ver Judas lá entre os 120, aguardando a descida do Espírito Santo sobre a sua vida, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O exército de Deus, quem é o exército de Deus? O que os crentes são? Judas usa 3 expressões para descrevê-los. Ele fala que os crentes são os chamados. Foi Deus quem nos escolheu primeiro. Ele nos predestinou e nos chamou. Os amados, ele chama os crentes também os amados. Deus nos amou com amor eterno. Ele nos amou primeiro.
Também ele chama os crentes de os guardados. Enquanto Deus preserva os anjos caídos e os falsos mestres para a condenação, ele também preserva os crentes para a sua glória, para viver com ele na glória. O que os crentes têm? Novamente, Judas usa as 3 expressões para descrever as bênçãos que os crentes têm e podem ser ainda multiplicadas. Mas como? Misericórdia. Deus, em sua misericórdia, não nos dá o que merecemos, visto que lançou sobre o seu Filho o castigo que merecemos. Vamos ver de novo? Deus, em sua misericórdia, não nos dá o que merecemos, visto que lançou sobre o seu Filho o castigo que nós merecemos. Então, ele nos dá bênçãos multiplicadas através da sua misericórdia. Né? Paz. Uma pessoa não convertida está em uma pessoa que não se converte, uma pessoa que não recebe Jesus em sua vida, que não crê em Deus, ele está em guerra contra Deus. Está em guerra contra Deus, mas por causa da obra de Cristo na cruz, ele então reconcilia-se com Deus. E ao reconciliar-se com Deus através de Jesus Cristo, então ele recebe a paz que Jesus deixou para aqueles que o buscassem, para aqueles que o aceitassem. Também o amor. A cruz é a demonstração do amor de Deus. Os apóstatas, Os apóstatas podem pecar, cair e sofrer condenação. Mas os verdadeiros crentes são guardados em segurança. Por quê? Porque estão em Cristo Jesus. E aquele que está em Cristo está guardado. Aquele que obedece, que anda pelas regras do Senhor, ele está protegido pelo Senhor. A igreja na batalha da fé cristã. Judas escreve para alertar a igreja sobre a batalha da fé, visto que a igreja estava sendo minada por falsos mestres. Então, já que a igreja estava minada por falsos mestres, Judas então escreve para alertar essa igreja a batalhar, a lutar em favor da fé que eles tinham. Judas identifica o inimigo, os apóstatas, nessa batalha e traça as suas características. Ou seja, ele vai traçar aqui as características dos falsos mestres, as características daqueles que confrontam com Deus, daqueles que viviam atacando aqueles que serviam a Deus. Diz Judas que eles eram dissimulados. Os falsos mestres entram na igreja porque os crentes estão dormindo, e por isso os falsos mestres ali entram, porque onde está uma igreja que ora, onde está uma igreja que estuda e conhece as escrituras sagradas, em uma igreja onde se busca Deus, onde se estuda a palavra, onde se dá prioridade à palavra de Deus, os falsos mestres não ficam, porque ali é uma igreja viva, não é uma igreja que está dormindo. Eles vêm de fora e surgem dentro da igreja. Eles são ímpios. Eles dizem pertencer a Deus, mas são ímpios, porque eles pensam como os mundanos e eles agem como os pecadores. Eles são ímpios, eles não são mestres nada, eles são falsos mestres, porque andam como os mundanos, andam como os ímpios, praticando
o pecado, colocando o pecado dos pecadores na sua vida. Então eles são também inimigos da graça de Deus. Eles entram na igreja para mudar a doutrina. Eles não entram na igreja para ajudar a doutrinar, a ensinar, a colocar o crente no caminho certo. Não, eles entram para mudar o ensino, para confundir os crentes e para que os crentes sejam assim derrotados e até humilhados com os seus falsos ensinos. Eles querem encontrar base doutrinária para justificar sua conduta libertina. Eles ensinam para os seus próprios interesses, querendo se favorecer através do seu ensino, para que o seu pecado não seja, para que o seu pecado fique escondido, fique guardado. Por isso eles usam apenas partes da Bíblia. E quantas igrejas já não estão tirando textos da Bíblia? Quantas pessoas não estão se unindo e tirando textos da Bíblia, porque esses textos da Bíblia condenam a sua ação pecaminosa, porque esses textos da Bíblia estão condenando o seu pecado, está levando ele a uma vida condenatória, e por isso estão arrancando, tirando os textos, escrevendo outros textos, escrevendo outras Bíblias. E cuidado para você, crente, amado irmão, jovem, criança, adolescente, família, cuidado, vamos ter cuidados para não sermos enganados por esses falsos mestres. Olha aqui, eles negam a supremacia de Jesus Cristo. Eles podiam até afirmar que Jesus era um grande mestre, mas não o verdadeiro e soberano Deus e Senhor. Eles são destinados para a condenação. O texto não está dizendo que eles foram destinados para serem apóstatas, como se Deus fosse responsável pelos pecados deles. Não, não está dizendo isso. Por se tornarem apóstatas, Deus os destinou à condenação. Então, não quer ser condenado, não seja apóstata. Não quer ser condenado, procure viver na verdade. Porque todos aqueles que vivem fora da presença de Deus, todos aqueles que vivem fora da graça de Deus, desprotegidos pela palavra de Deus, são destinados à condenação eterna, porque não vivem na presença de Deus. Mas quando esses que vivem fora da presença de Deus se humilham, voltam-se para Deus, confessando os seus pecados, têm o perdão de Deus e podem alcançar a salvação em Cristo Jesus. Como a igreja vai enfrentar os falsos mestres? Batalhando pela fé, pela verdadeira doutrina. Então vamos batalhar por esta fé, por esse verdadeiro ensino vindo de Deus, a sabedoria do Senhor, entrando em nossa vida. Nós batalhamos e vencemos a fé que uma vez foi dada aos santos. Escritura inspirada para ensinar é a leitura de sábado. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E por isso nós devemos estudar as Escrituras, porque elas são divinamente inspiradas e só entendem as sagradas Escrituras quem tem a presença de Deus. Quem não tem a presença de Deus, quem é natural, quem é carnal, não tem entendimento da Bíblia, não sabem como vivem, não sabem de onde veio, não sabem por que vivem e também não sabem para onde vão, não sabem viver a vida. Porque a Bíblia é proveitosa, ela ensina, ela redargue, ela corrige e ela instrui as pessoas para viverem uma vida justa e santa. A Bíblia é inspirada por Deus.
Quando as pessoas dizem que a Bíblia foi inspirada, estão se referindo ao fato de que Deus divinamente inspirou os autores humanos, aqueles que escreveram as Escrituras, para escreverem a sua palavra. Deus inspirou os homens e eles escreveram conforme a inspiração de Deus. No contexto das Escrituras, a palavra inspiração simplesmente significa divinamente inspirada. Inspiração comunica a nós o fato da Bíblia verdadeiramente ser a palavra de Deus, porque ela é inspirada por Deus, e se ela é inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus. Isto faz com que a Bíblia seja a única dentre todos os livros. Não há livro igual, não há livro parecido, não há livro mais lido, não há livro que mais vendidos do que a Bíblia Sagrada. A Bíblia é o livro mais lido, a Bíblia é o livro mais vendido, a Bíblia é o livro que está entre todos os livros, porque ela é a palavra de Deus. Mesmo havendo diferentes opiniões a respeito de até que ponto a Bíblia é inspirada, não há dúvidas de que a Bíblia afirma que cada palavra tem a inspiração de Deus. Muitos foram transformados pela palavra de Deus. Há algumas pessoas que acreditam que somente partes da Bíblia são inspiradas, somente os pensamentos ou alguns conceitos que indicam ou que lidam com a religião sejam inspirados. Não. Toda a Bíblia é inspirada. Não há apenas pontos. Há pontos na Bíblia que são inspirados. Há pontos, não há pontos. A Bíblia é toda inspirada por Deus. Mas tais visões da inspiração não dão conta do que a própria Bíblia afirma ser. Então essas visões dessas pessoas que dizem que apenas pontos ou alguns conceitos que podem ser religiosos são inspirados, eles não têm a visão da inspiração de Deus. Total inspiração verbal e plenária é uma característica essencial da palavra de Deus. Não são somente algumas partes da Bíblia que lidam com doutrinas religiosas que são inspiradas, mas cada uma e todas as partes, desde Gênesis a Apocalipse, são a palavra de Deus. A Bíblia afirma ser não apenas inspirada por Deus, mas também ter a capacidade de transformar e nos fazer completos, totalmente equipados para toda boa obra. A Bíblia transforma as pessoas. Se eu estou aqui, é porque um dia eu aceitei a Bíblia. Eu li a Bíblia e procuro obedecer a Bíblia. Se esforço para obedecer. E assim muitas e muitos e milhões de pessoas fazem, já fizeram. Por quê? Porque a Bíblia transforma o homem, transforma a prostituta, transforma o adúltero, transforma o perdido pecador, transforma o assassino, transforma o bandido, o ladrão, transforma o fuxiqueiro, o fofoqueiro, o hipócrita, transforma o invejoso. A Bíblia transforma desde que o homem creia nela e coloque ela em prática na sua vida e viva ela. E aí então ela tem o poder de transformar a sua vida, porque ele nunca mais fará as coisas que ele fez, porque ele tem temor a Deus. Jesus confirmou que as Escrituras é a palavra de Deus. Um outro verso que lida com a inspiração das Escrituras é 2 de Pedro 1:21.
Esse verso diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Este verso nos ajuda a compreender que, apesar do homem ter escrito as Escrituras, as palavras que escreveram foram as próprias palavras de Deus. O que eles escreveram não foi o que eles quiseram escrever. Não foi aquilo que veio a sua ideia para escrever. Não, eles escreveram o que Deus mandou eles escrever. E assim o homem deve acreditar. Se não acreditar, o inferno está se enchendo de pessoas que não acreditam na palavra de Deus. Todos os dias morrem pessoas e vão para o inferno porque não creram na palavra de Deus, porque desistiram, porque desacreditaram da Bíblia Sagrada. Então, é melhor você crer do que você não crer. Então, creia e viva o que as Sagradas Escrituras dizem para você. Então, apesar de ter usado homens com diferentes personalidades e estilos de escrita, Deus divinamente inspirou cada palavra que eles escreveram. O próprio Jesus confirmou a expressão verbal e plenária das Escrituras quando disse, Jesus disse assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Nesses versos, Jesus reafirma a exatidão das Escrituras, que vai até ao menor detalhe e até ao menor sinal de pontuação, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus foi revelada para a humanidade. Por serem as Escrituras a inspiração à palavra de Deus, podemos concluir que ela também é livre de erros e revestidas de autoridade. Uma correta visão de Deus leva a que se chegue a uma correta visão da sua palavra. Então ela é livre de erros. Ela tem autoridade. A palavra de Deus tem autoridade. Então, quem tem uma correta visão de Deus, que tem a presença de Deus na sua vida, ele consegue chegar a uma visão que a palavra de Deus, ela é livre de erros, ela é uma inspiração divina escrita e revelada para a humanidade. Por ser Deus Todo-Poderoso, cheio de sabedoria, completamente perfeito. Se Deus é perfeito, a sua palavra é perfeita, e os homens que as escreveram recebendo as palavras de um Deus perfeito, do Deus perfeito e justo, do Deus verdadeiro. Sua palavra, por ser própria natureza, terá as mesmas características. Os mesmos versos que estabelecem a inspiração das Escrituras também estabelecem que são tanto livres de erro quanto revestidos de autoridade. Sem dúvidas, a Bíblia é o que afirma ser a inegável e autorizada palavra de Deus para a humanidade. A palavra de Deus, ela foi revelada, ela foi escrita para toda a humanidade, para todos os homens, e todos os homens devem aceitá-la, devem recebê-la, devem vivê-la se querem ser livres da condenação eterna, se querem ser livres de viverem eternamente no lago de fogo. Você deve receber essa palavra, aceitar em seu coração e vivê-la, se esforçar para vivê-la, viver na sua vida diária, e assim você receberá a salvação para a sua alma
e você receberá também o perdão para os seus pecados diante da sua confissão sincera, honesta e genuína diante do Deus Todo-Poderoso que pode te perdoar. Deus abençoe a sua vida, jovem. Deus abençoe a sua vida, adolescente. Deus abençoe a sua vida, meu amigo. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua família e uma abençoada escola bíblica dominical. Amém.